Olá pessoal, o consultor de empresas e educador Reinaldo Bugarelli volta aqui para o podcast da quarentena para falar sobre a Covid-19 e diversidade. Quem perde mais nesses tempos da Covid-19? Como é que a gente pode continuar falando de diversidade mesmo nesses tempos de isolamento, de distanciamento social? E também o que a gente pode fazer no futuro para a gente continuar tocando esse assunto da diversidade? Esse é um papo muito legal, como sempre, e eu espero você depois da viradinha aí. Reinaldo, vamos falar aqui um pouquinho da Covid, os impactos da Covid na diversidade, né? A gente está vendo aí várias estatísticas já desse primeiro mês, praticamente 45 dias do primeiro caso de morte no Brasil. A doença acaba escancarando essa desigualdade, né? A pobreza, enfim. Queria que você contasse um pouco desses impactos da doença do ponto de vista da diversidade. Quem que sai perdendo mais com a Covid? Um assunto interessante, né, Cláudio? A gente vem falando sobre as questões de gênero e tal, e é tudo isso junto, né? Diversidade, vamos falar de diversidade. Diversidade é o conjunto de características, né, que a gente tem, que envolve as nossas, em relação uns aos outros, as nossas diferenças e as nossas semelhanças, né? E de como, aí um dos assuntos de diversidade é esse, como que a gente transforma a característica em motivo para desigualdade, desvantagem, vulnerabilidade, e todos esses termos horrorosos que pode ser resumido assim, violência, né? Você deixar alguém na pobreza, alguém ganhando menos, alguém do lado de fora, alguém que não consegue emprego ou né, fazer carreira dentro de uma empresa, né, que é o meu foco de trabalho, as organizações, isso daí é tudo uma violência, né? Quando a gente enfrenta uma situação como essa hoje, da pandemia, isso daí fica escancarado, essa desigualdade vai nos pegar aí de formas diferentes, né? Então é legal falar desse assunto, né? Diversidade e o momento da pandemia. No mundo inteiro, a turma tem se preocupado com isso, viu? O primeiro grupo, que eu imagino que é o mais evidente aí, que salta mais aos olhos, são as mulheres, né? A gente vê as mulheres hoje. Bom, vamos recuar um pouquinho, que já as mulheres têm avançado demais no mercado de trabalho, conseguido ocupar postos importantes. O caminho é longo ainda, mas a gente vê que houve avanços claros. E, de repente, a gente começa a perceber o outro lado do jogo, quando essa mulher tem que voltar para casa para o home office, né? E não só essas mulheres executivas, mas quando a gente fala também das mulheres como população global, né? Pega demais pelo fato de elas serem identificadas e terem que assumir as tarefas de cuidadoras, por exemplo, são elas que vão cuidar das pessoas que estão doentes ou que vão preservar a vida dos idosos na casa delas, as crianças, os filhos que não podem ir para a escola, enfim, acho que o primeiro grupo mais evidente são as mulheres, né, Reinaldo? É, o nosso outro papo deu ênfase para isso, acho que foi uma contribuição importante. Depois você fez outros vídeos, quem não viu, veja, né? Porque são muito interessantes, onde a gente coloca o nosso papel, o nosso lugar de fala ali é de homens, né? Colocando o nosso papel nessa história e reconhecer, né? Gerar uma sensibilidade nas pessoas, vamos chamar assim, para esse peso da mulher no home office. A gente resumiu, né, naquela fala primeiro, assim, os homens não foram para casa, né? As mulheres foram para o mercado de trabalho, os homens não foram para casa. Então agora, como está todo mundo em casa, esse homem às vezes fica no sofá. Você fez um vídeo super engraçado, dando essas dicas, né? Com quem que foi? Com Com a a Neiva Justa. Isso, com a Neiva, foi muito bom para dar essas dicas. Eu acho que hoje, nessa conversa de diversidade, chama atenção agora para alguns recortes de diversidade que estão chamando atenção, né? No site do Gueledés é uma organização do movimento negro, eles têm lá umas matérias bem bacanas no sentido de desnudar isso, né? De a gente perceber a questão racial, a questão do racismo. Então, a mulher negra como a mais afetada nisso, né? Então, a população negra está sendo ela não é em números ali, né? Não é a mais afetada no sentido as pessoas que estão com Covid, mas é a maioria dos óbitos.
Então, aqueles que pegam, aí você tem alguma coisa no sistema de saúde, na própria condição das pessoas, né, de mais vulnerabilidade em relação a isso. É um assunto interessante, mulher negra. Imagina, né, Reinaldo? Eu estou te interrompendo aqui, mas é que realmente lembrei. As mulheres hoje também estão na linha de frente da Covid, né? Se você for pensar, essa população toda que tá trabalhando nos serviços essenciais, você tem um número enorme de mulheres, né? E também ainda as mulheres que acabam trabalhando nas mais variadas atividades, não só ligadas à saúde, né? E elas acabam sofrendo esse baque também. É, é uma tendência, então, você vê, aí que vem a questão, o vírus é o vírus, né? Tem uns doidos aí falando que o vírus é de esquerda. Comunavírus. O vírus, ele é um vírus, agora ele revela a nossa sociedade, né? E essas desigualdades de gênero, raça, a questão LGBTI+, fica tudo evidente. O papel que a mulher ocupa na sociedade, então aí ele vai afetando isso. Por isso é importante, mais que nunca, conversar sobre diversidade. O meu trabalho, né, com grandes empresas, sobretudo grandes empresas, tal, grandes marcas, essas empresas mais sensíveis, elas aprenderam isso na hora do inusitado, do inesperado, na hora de você lidar com essas questões, elas me mostraram assim, né? Eu fico sempre aprendendo com elas. Elas se mostraram mais preparadas para lidar com isso, por exemplo, essas divisões de gênero, como falar com os colaboradores, com as colaboradoras, a partir dos papéis de gênero, né? E dando dicas específicas para as mulheres sobreviverem, vamos dizer assim, dentro dessa atividade de home office. Claro, nem sempre resolve, mas as pessoas se sentem mais acolhidas quando elas são consideradas, que é um dos convites da diversidade, né? Me considere, seja eu quem for, me considere. Demonstre que você entende o meu contexto, né? Dentro da minha vida, dentro da minha sociedade. Isso é muito bacana, e diversidade é um grande tema agora também, infelizmente, não só pela contribuição que ele oferece, mas também por essas situações de risco, né, em função da vulnerabilidade que essa situação da pandemia oferece. Uma das coisas que eu aprendi até com você foi da gente, quando conversa sobre liderança inclusiva, faz parte dessa equação que o líder, inclusive, ele perceba o que acontece da porta da empresa para fora também, né? Não é simplesmente a gente falar de inclusão dentro da empresa, mas perceber que as realidades para os mais diversos grupos da porta da empresa para fora é muito diferente, né, Renan? Quando a gente fala, né, de gente no centro de tudo e diversidade como um tema que ajuda a entender de gente, gente no seu contexto social, econômico, político, cultural. A dimensão cultural aí, vamos dizer, ela é bem importante nisso, né? Como é que você lida? Você vê o exemplo, falando de mulheres e idosos, a mulher idosa. Puxa, é um grupo que está se revelando aí no mundo inteiro. Que raio de sociedade é essa, né? Que a gente organizou em torno do trabalho de tal forma que a velhice fica descartável, né? Nós estamos repetindo, acho que foi o Fagundes que deu uma entrevista para a Veja aí esses dias, falando que é o risco da gente repetir o nazismo, que se livrava dos judeus, que foi agora, né, o dia de lembrar disso, mas também dos idosos, né? O idoso não serve para nada. E a gente não pode, então é um grande momento a gente reafirmar a importância do idoso na sociedade e da mulher idosa, né? Até porque, né, Reinaldo, você sabe que eu estava conversando isso com o meu pai. Meu pai tem 77 anos. É lógico que o meu pai não curte a ideia de você escolher entre um jovem e um idoso. Na verdade, vida é vida, né? Mas se você for olhar do ponto de vista até de justiça, eu tinha um professor de matemática que ele ensinava matemática, uma ciência exata, e ele falava por uma questão de justeza. E eu acho que até por uma questão de justeza nesse caso. O idoso que trabalhou a vida inteira, contribuiu com seus impostos, é o cara que, né, construiu isso aqui junto com todos os outros, né? Todo mundo faz parte desse grupo. E como é que agora você simplesmente desvaloriza essa vida humana
como se fosse o idoso fosse totalmente descartável, e como se ele ainda não pudesse produzir mais nada, né? Porque é lógico que ainda produz muita coisa. Então, o fato do cara ser idoso, mesmo o cara ser idoso aposentado, não quer dizer que ele ficou encostado numa parede, né? E como ser humano tem direito de curtir seus netos, de passear, de jogar dominó na praça, fazer o que quiser. Mas para eles, eu tive essa conversa com meu pai e ele encheu o olho de lágrima porque, de fato, acaba se sentindo totalmente descartável, né, nessa hora. É um desafio. Vamos voltar lá para a mulher e a mulher negra, né? Puxa vida, as mulheres negras, desde a abolição, são aquelas que ficaram, que foi o esteio da família, né? Que foi aquela que sustentou tudo. E você se encontrar numa situação de mulher negra, idosa, é isso, né? Que mensagem é essa de desprezo, né? A esse grupo, essa situação? Para o nosso lado, o que você faz, né? A questão das domésticas, da faxineira, onde 70% das pessoas que estão no serviço doméstico, né, são negros. E quer dizer, assim, você pode fazer algo, né? Essa rede, a pandemia está mostrando assim, né? Uma questão hoje, concretamente, a vacina que tem é ficar em casa. Quem pode, fica em casa. E a outra vacina que está se mostrando importante é a da solidariedade. E às vezes a gente pode fazer isso no entorno da gente, né? Se você tem faxineira, empregada doméstica, essa coisa toda, cuide das pessoas, né? Se está ruim para todo mundo, imagine nessa escala, né, de fragilidade que as pessoas enfrentam em função das suas características, em função do impacto que isso dá, a sua característica, o lugar que ele te dá na sociedade em termos de classe social. Como é que você pode agir aqui, né, e agora, e exigir do governo, claro, políticas públicas, como está sendo exigido aí, né, para isso. Mas é legal essa reflexão para a gente pensar não só no contexto todo, né, a liderança inclusiva, ou ser uma pessoa inclusiva, é inclusiva de perspectivas, de histórias, do contexto, é um tema de conexão. E a conexão não é com pessoas, é pessoas concretas e seus contextos, né, sociais, econômicos, políticos, né? E uma outra coisa que acho que até você compartilhou, uma notícia do Globo de uma semana atrás, mais ou menos, a porcentagem da população negra que estava morrendo nos Estados Unidos, né? A gente tem uma população negra no total da população americana, alguma coisa em torno de 23%, e se eu não estou enganado, o número de mortos negros nos Estados Unidos atingia mais de 50%, né? Você vê como essa desigualdade social fica muito evidente nessa hora, né, Reinaldo? Não é só o pessoal que está na linha de frente, né? Também é quem não tem condições de sustentar nessa hora. É isso. Como é que você transforma uma característica, que é da vida, uma outra qualquer, num motivo de fragilidade, de vulnerabilidade, ou seja, né, disso daí tudo. Agora, Cláudio, como é que a gente sabe disso? Porque tem o quesito raça-cor na coleta dos dados. Se ele não tem, você não fica sabendo. E para que saber? Para fazer políticas públicas, ações concretas em cima disso. Isso ainda, infelizmente, é um tema polêmico. Não deveria ser polêmico. E não deveria estar nesse campo, né? Então, você vê, né, e a gente já conversou sobre isso, você fazer um mapeamento dentro de uma organização, não só na sociedade, mas dentro de uma organização, homens e mulheres. Tem gente que se ofende com isso. Fala, para que saber? Eu sou um ser humano. Falo, piacere, né? Como se diz em italiano. Mas já sabemos. Nós precisamos saber para poder exatamente enxergar se está tudo bem ou não. Se essa característica sua, ser homem ou ser mulher, ser branco ou ser negro, ser uma pessoa LGBT ou não, entre outras características, se isso está funcionando como algo dentro da organização que não está lidando bem. Então, isso te obriga a rever processos, políticas, procedimentos, enfim. É essa concretude disso se dá do americano. Aqui no Brasil, um dos artigos que está lá no GLE10, visitem o site do GLE10. É muito bacana porque vai mostrando essa luta, né, do movimento negro, como sempre, para a inserção do quesito raça-cor em qualquer coisa que a gente faça para poder exatamente fazer a gestão disso, né? E o impacto do olhar sobre esses dados para a política pública ou da nossa ação individual também, né?
E você sabe, eu penso que a gente já avançou tanto, né? Tanto mulher, quesito de raça, LGBT, você coordena o Fórum LGBT, né? Quer dizer, os avanços vinham acontecendo, né? Você acha que dentro dessa nova realidade corre-se o risco de perder alguma coisa nesse caminho? Olha, no Brasil a gente está nesse momento delicado, né, de enfrentar um vírus e, ao mesmo tempo, um governo que sempre foi insensível, para dizer o mínimo, para as questões da diversidade ou das questões de direitos humanos, porque diversidade é um tema de direitos humanos. Então, agora vai se revelando tudo, né? É o vírus dentro de uma determinada sociedade, de um contexto social, econômico, político, cultural, como a gente falou. Então, na questão LGBT no mundo inteiro, a gente fica atento, né? No fórum nós estamos trabalhando bastante, eu sou o secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, então a gente está buscando não só olhar para dentro, né, das organizações, mas também para o nosso entorno aí, né? As pessoas trans, as pessoas em situação de rua, enfim, há sim uma vulnerabilidade, há relatos disso, desde o aspecto psicológico, né? A solidão, você tem aí uma realidade de famílias, né, de pessoas LGBTI+, mas você tem muita solidão também. Então, no momento desse, como é que a gente pode, de novo, usar aquela vacina, a solidariedade, desde o ponto de vista bem concreto, de você ajudar uma pessoa em situação de vulnerabilidade, que ficou muito impactada com a questão econômica, até também do ponto de vista afetivo, e claro, em todas as situações, né, não é só dar coisas, mas é dar o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso abraço virtual à distância, mas mostrar o nosso carinho, a nossa atenção pelas pessoas. É importante isso, né? Às vezes a gente não sabe o que dizer, às vezes não sabe o que falar, às vezes a gente nem entende aquela situação, mas a gente sabe o que é carinho, afeto, demonstrar de alguma forma, desculpa, demonstrar de alguma forma interesse pelas pessoas, né? Pois é, lembrar que aí nesse caso é ser humano, é todo mundo ser humano, né? E a Nesse gente, caso, você vê a confusão que a gente faz, né? A gente pois confunde é, uma coisa com outra. O que os direitos humanos falam, né? O artigo 1º, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Para que afirmar isso? Para exatamente a gente olhar para nossas características e não transformá-las em motivo para desigualdades, para desvantagens, para vulnerabilidades. Mas nunca negar isso, né? Isso ser né, pasteurizar tudo, higienizar, como a gente usa na comunidade LGBTI+, né, higienizar tudo, quer dizer, você fingir que você é o ser humano, né, sem característica nenhuma, sem nada. Não, imagine, isso é a riqueza. A diversidade é a exaltação da riqueza das nossas características e de como que isso gera criatividade, de como isso nos ajuda a enfrentar o inusitado, o inesperado, as situações da vida, a fazer análises melhores, né, da realidade e propor soluções melhores. Por isso que é preocupante no Brasil hoje, né? Uma postura mais autoritária de governo pode levar a gente a não perceber o que está acontecendo e nem a buscar soluções que sejam mais amplas, mais interessantes, né? pois é. E agora a gente olhando para o futuro, a gente já tinha conversado no outro papo que, de verdade, eu acho que é um convite esse período agora que a gente está passando de crise, é um convite enorme para refletir para dentro da gente, para fora da gente, que a gente pode fazer de melhor, que a gente pode mudar em termos de comportamento. Outro dia peguei um post muito bacana do presidente de uma empresa no Brasil, que ele lá mostrava que estava lá fazendo a lição com a filha e que aquele momento trazia para ele uma reflexão bastante forte de como a gente, como homem, a gente tem a obrigação de repensar as nossas relações de gênero, a nossa relação com a casa, com o cuidado dos filhos, enfim, achei muito bacana. Eu queria que você contasse um pouco como é que você vê o futuro, né? A gente está sendo de verdade chacoalhado por esse coronavírus. E o que você acha que vai ficar como lição para o futuro? Sem querer ser poliana, não é essa questão, mas o que você acha que vai ser esse período pós-Covid? Só de pensar sobre isso já é uma ação, né? Porque tem gente e é uma característica do Brasil. Outro dia um amigo meu, o Fernando Lanzer, que é um grande especialista de diversidade, de cultura, tal, ele estava
falando lá de uma das características nossas no Brasil que nos atrapalha bastante, é a nossa característica, a gente vai ter que lidar com ela, mas a gente tem muito pensamento mágico, né? Comigo as coisas não acontecem, as coisas vão se resolver sozinhas. Então, só de pensar no futuro é uma oportunidade para você construí-lo, né? Porque se você não pensa, se você não vai dar valsa, as coisas magicamente não vão acontecer. Isso, o futuro vai ser fruto das nossas escolhas. E escolhas são sempre plurais, né? Quando você fala de uma organização, talvez isso não fique tão evidente, mas numa sociedade não vai ser fruto de um grupo só, né? Mesmo quem está no governo e tal. Ou seja, a gente tem uma oportunidade aí de construir esse futuro. No imediato, pensando assim, daqui a alguns dias nós vamos voltar a circular, né, com todos os cuidados, tal. Mas ainda assim, essa coisa da solidariedade vai ter que ser muito importante para não contaminar aquelas pessoas que não vão poder circular. E nós vamos ter várias pessoas em situação de vulnerabilidade que não podem voltar. Então, como é que a gente lida com isso, né? Dentro do nosso cotidiano, dentro das nossas organizações, dentro da nossa sociedade? Como é que a gente se protege? Como é que a gente vai além disso, né? Isso no imediato, você vê, talvez gere a vivência disso, a gente se dispor a viver. A vivência disso pode dar esperanças de mais solidariedade no futuro, seja lá o que for. Esse futuro ele não vai ser igual antes da pandemia, né? A gente já sabe que isso daí foi um marco na história da humanidade, a gente vai viver com essa história aí, né, para sempre, e a vivência disso e a disposição para viver isso, quem sabe nos ajude a um traço humano tão importante, de novo, que é a solidariedade, né? Eu espero, eu sou otimista, viu, em alguns aspectos. Eu espero, por exemplo, que essa transformação toda que a gente está vivendo, porque é tudo junto ao mesmo tempo, eu acho que pode ter sim um efeito catalisador para algumas coisas, como o gênero, por exemplo. Eu duvido muito que a gente, vou brincar com o termo lá do corona macho, né? Eu duvido muito que algum corona macho que ficou lá trancado dentro de casa, vendo o sufoco da mulher ali, se virando para trabalhar, para cuidar de filho, para cuidar de casa, enfim. Eu duvido que esse cara volte o mesmo para dentro das empresas. E eu também duvido que as mulheres vão voltar as mesmas para dentro das empresas. Eu acredito sim que pode ter um efeito catalisador na questão de gênero, que é onde eu presto mais atenção, obviamente. Eu espero que os coronamachos que ainda sobraram por aí, que eles acabem sofrendo uma transformação genética e uma mudança genética e vão acabar mais abertos. Eu espero isso mesmo. É a vivência. Então, às vezes, forçadamente, você tem vivências. Eu acredito nisso. Né? A lei de cotas para a inclusão das pessoas com deficiência gera um pouco isso. A empresa é obrigada a fazer. E, às vezes, tem gente que reclama, queria que fosse do coração. Fala, olha, quem bolou a lei, lá nos anos 90, né? Claro que deseja que o coração das pessoas estivesse mais aberto para isso, mas a lei é exatamente para forçar, e ao forçar você tem essa crença de que a vivência, a convivência vai gerar esses aprendizados. Poxa, é o melhor jeito? Às vezes você precisa da lei de cinto de segurança, né? Para poder lidar com o óbvio, não quebre a sua cara no vidro do carro, né? Então, a vivência que os homens estão tendo hoje dentro de casa, uma parte, né, dos homens, nem todo mundo tem essa disposição para aprender, mas você tem razão, a turma vai voltar diferente, vai ter vivido, né, situações de forçadamente estando dentro de casa, como você brincou lá com a Neiva, né? A sair do sofá, sai do sofá, vai ajudar as crianças, vai ajudar em casa, né? Pegue sua toalha molhada lá, faça alguma coisa. Então, essa distribuição pode ter gerado um aprendizado para as mulheres também e para os homens bem significativo, né? E se não for pelo amor, seja pela dor, né? Shakespeare, isso eu acho. Mas a frase eu acho que cabe bem aqui. É para a gente valorizar as pessoas que fazem o trabalho doméstico, né? Essas pessoas estão fazendo falta na casa da gente hoje, né? Que isso sirva, sim, para que tenha um olhar mais complacente, não só generoso, mas um olhar genuíno de mudança, de correção de rumos, de diminuir a desigualdade.
de olhar que realmente tem muitas coisas que não são justas, né? A gente está ali no conforto da nossa casa e tem gente passando um apuro danado, e quando vem uma doença dessa, passa um apuro dobrado, triplicado. Eu acho que as pessoas que têm um pouco de generosidade vão perceber que talvez seja o momento da gente mudar, e que seja talvez essa Covid seja o catalisador para essas mudanças que precisam acontecer, né, Reinaldo? Não dá mais para a gente viver numa sociedade como a brasileira, com tanta desigualdade, né? Tenho dito que o vírus ele entra no nosso sistema de valores, né? E mostra que a nossa imunidade é muito baixa, né? A imunidade é muito baixa. Então, aí é uma questão dessa sensibilidade. A gente tem um problema, né, no Brasil, de cidadania, que é essa coisa de você participar, agir, fazer. Tomara que a gente saia disso mais solidário, e solidariedade na prática mesmo, né, que significa isso. Você não só ficar indignado, você não só ficar deprimido, né, com essa situação toda, porque é muito triste, né? Você vê, nós estamos hoje atingindo já 3 mil pessoas, ou indo para isso, ou ultrapassando, né? Eu não vi o dado hoje agora, nesse instante, mas a gente está perto disso, é muito triste, né? São milhares de vidas e dentro de um sistema de saúde que revela o nosso sistema de valores, né? Tudo que a gente falou do velho, do idoso, da mulher, do negro, dessa coisa toda, e esse sistema de valores é uma chance da gente repensá-los, né? Uma das coisas, assim, participe mais, faça mais coisas, se articule mais, coletivamente é muito melhor do que essa coisa de você ficar olhando só para o seu umbigo, né? Outro dia eu falando com uma pessoa de uma empresa, ela falou assim que a gente está com essas videoconferências, coisa toda, nem sempre as pessoas estão se preparando muito para participar das videoconferências, arrumar tudo direitinho, e é interessante a gente quebrar essa coisa da aparência, né? Nada contra a aparência, você pode fazer o que você quiser, né? Com a tua aparência, né? A tua maquiagem, o batom, a barba, deixa a barba, não deixa a barba, mas a gente ir para além disso é interessante, que a gente nunca esqueça, né, disso. Então, o ambiente empresarial, que é muito ligado às aparências, olha muito grife, olha muito aparência, olha muita coisa. Falei, reconheça que o teu colega, tecnicamente, é o cara, é a pessoa, a mulher, o homem, é a pessoa preparada para aquilo. Olha, distende um pouco isso, né? Não fique tão grudado nas aparências, que a gente não precisa estar ali com o sapato XPTO, né? Se quiser, mas se não quiser, que você possa estar nesse ambiente de trabalho sem essa pressão toda das aparências, né? Quebrar um pouco os conceitos e eu acho que sair um pouco dessa coisa, você está dizendo de atitude, né? Sair um pouco dessa coisa de rede social, ficar gritando em rede social, para sair disso, não que não seja importante, faz parte da vida da gente, mas faça um pouquinho a mais, né? Atitude, coragem, toda transformação demanda coragem, né? E acho que esse é o a rede social é a nossa polis hoje, né? Tudo bem, é um lugar sim de coisa, mas se você não faz nada, isso aos poucos pode uma das coisas aí te deprimir, né? Porque você se sente inútil, você se sente ineficaz, né? Aquele você ficar falando ali só e não tá atuando, né? Para além daquilo, uma das coisas que gera é uma frustração, né? Muito grande. Depois as pessoas deprimem, não querem mais falar nada, o mundo é cruel, que mundo cruel. Falar agora que você percebeu, né? Faz tempo, então não deprima, não. Precisamos lutar, transformar a indignação, que é uma coisa básica. Tem gente que não fica indignada com nada, acha tudo normal. Outro dia eu escutei uma pessoa dizendo assim: a gente morre de qualquer coisa mesmo, a gente vai morrer mesmo, então um Covid a mais, um Covid a menos, que estranho, né? Que pensamento que se desqualifica, porque tem muito aí, né? Nessa coisa da circulação das pessoas, eu fico vendo, tem uma coisa de autoestima, né? Quem está circulando na rua, dando rolezinho, não estou falando de quem está trabalhando, fazendo as coisas que precisam lá, né? Mas gente que vai para a rua para dar um rolezinho, para passear, nem liga para isso, tal. Você tem aí um problema de autoestima, você tem um problema de nem se indignar com nada, né? Nem com o próprio risco, com a sua vida. Então é um problema sério isso. Mas se você se indignou, tente transformar isso em ação, né? Porque eu vejo muita gente indignada, que já é um grande passo, mas não consegue transformar aquilo num gesto concreto, né? E às vezes é gente que fica com um discurso autoritário, em nome do bem, mas também autoritário, né? Eu quero que o mundo
inteiro, neste momento, pense como eu, sinta como eu. Eu falo, isso não vai existir, né? Não é assim, não é mágico, de novo, pensamento mágico, totalitário, né? Porque todo pensamento mágico é autoritário, né? É E que isso, né? filosofia, gente, nós não somos da filosofia, nós somos da ação. Pois é, e também não ficamos Nós, chateados quando alguém briga com a gente em rede social, né, Reinaldo? Porque se a gente ficasse chateado, já tinha desistido, né? Mas é isso, a gente ainda vê esse. Você tocou num ponto, eu vejo pessoas que vão atrás, nunca, se bobear, nunca abriram um livro e elas agora pesquisam em estatística para dizer que não, mas morre muito mais gente no trânsito do que vai morrer com essa gripe. Então tá bom, então vamos levantar da cadeira para mudar também o que tá errado morrer um monte de gente no trânsito, né? Vamos fazer isso agora, desqualificar a vida, né? Buscar estatística para desqualificar a importância de uma vida é uma tristeza danada, né? Ainda bem que tem gente bem melhor do que isso por aí. Ainda bem que tem gente também com mais força para enfrentar isso. Alguns de nós não têm condições de ir para esse debate, para esse embate, né? Eu estou falando da depressão, às vezes da autoestima, de transformar em ação, mas claro que isso tem uma graduação e tudo bem que seja assim. De novo, a solidariedade pode nos ajudar, né? Alguns de nós não conseguem ver uma crítica vamos chamar de crítica, mas não é nem crítica, né, Cláudio? Às vezes é uma coisa tão sem noção que aquilo lá não tem crítica nenhuma, mas alguns de nós não dá conta disso, outros dão. Então, que a gente se ajude nisso, né? A enfrentar vamos chamar assim, que também não é, mas um diálogo, né? Com quem está aí nessa posição. Você viu que no mundo ganhou um nome, né? O negacionismo. Quem nega o vírus, né? Quem nega a sua importância, quem nega seu impacto, quem ainda está chamando de gripezinha, o Trump, o Bolsonaro, são dois infelizmente, exemplos, né, disso e várias outras autoridades aí dos governos deles, mas esquisito isso. Então é um diálogo difícil, mas a gente tem que travar, né? Não, e você sabe, eu lembrei, hoje, a gente está batendo papo hoje, e o papo vai só semana que vem, então vou dizer que foi a semana passada. Mas na semana passada o governo lançou uma campanha, não sei se você viu, um outdoor lá, tinha 5 crianças. Todas elas pareciam da Suécia, né? Loirinho da Noruega, talvez do Turcomenistão, né? Que lá eles devem ser loirinhos também. E aí uma pessoa resolveu questionar ali na rede social que aquilo não representava de maneira alguma a população brasileira na média, né? E um cara teve coragem de entrar lá e escrever, mas o que você tem contra crianças brancas? Esse negacionismo, né, do que está tão escancarado na nossa frente, isso é um desafio que requer mais do que atitude, mais do que coragem, requer resiliência mesmo, né, Renan? Há quem diga que é o déficit cognitivo programado, né? A gente tem isso, né? Uma vivência, lembra que a gente falou de vivências, né? A gente tem pouca vivência de cidadania. Se você olhar, né, para nós, eu sou mais velho que você, a ditadura tirou da gente muita vivência, é muito recente a nossa vivência democrática, né? E nós tivemos aí governos mais democráticos e menos democráticos desse ponto de vista de nos chamar para agir, né? Às vezes governo de esquerda ou de direita não gosta da participação popular, não incentiva a participação popular, o que é de direita às vezes porque não quer o povo falando, outro que é de esquerda porque nós já somos o povo no poder, não precisa mais você participar. Isso tudo faz mal para a sociedade e agora, nesse momento que a gente precisa se ajudar, que a gente precisa participar, você vê como faz falta. E aí vem esses doidos, né, falando coisas absurdas, aí você critica o governo atual, fala, não, mas por que você é petista? Você critica foto só de brancos e fala, ué, mas por que você é contra a criança branca? Mas quem falou contra a criança branca? Não, pois né? Está querendo a pluralidade. Então, são diálogos, vamos chamar assim, que não é, mas são diálogos difíceis, né? E a gente tem que aprender a dialogar com isso, né? Como a gente vê os eventos, né? Outro dia me perguntaram aqui como é que você começa a promover a diversidade nos eventos, porque num determinado setor aí, posso até dizer, no setor de turismo, ele estava dando exemplo lá, de que as pessoas mais influentes do setor, quem mandava nesse setor, todos eram brancos, homens brancos, né? Como é que a gente faz para quebrar isso? E aí eu fui até buscar um dado que
do Instituto Ethos, que você deve ter, você tem... A pesquisa, né? 87% dos líderes das empresas são homens brancos, né? E não, aí... São homens. Homens. Porque depois com o recorte racial piora, né? Enfim, e aí de negros são homens, né? E aí a pessoa perguntando como faz para mudar isso nos eventos, porque você vai nos eventos, só tem homens falando. Falei, mas gente, os outros 13% também contam. E cabe a quem tá organizando, quem está promovendo o evento, eles que têm que fazer essa curadoria e descobrir do outro lado dos 13% quem é que também tem o mesmo valor. Então, quebrar um pouco desse viés, né, Reinaldo, de que é difícil porque onde a gente olha só tem gente do mesmo jeito. Não, se você procurar, você vai achar. Você deu 2 exemplos aí que são interessantes, você vê, coisas bem práticas. Na comunicação, vamos dizer isso. Comunicação, a foto, a imagem que você quer para qualquer coisa. Poxa, seja mais plural. Gere nas pessoas uma identificação. A Prefeitura de São Paulo botou uma família negra para falar do Covid. Não tem nenhum branco lá, nem por isso eu não me deixo de identificar, porque tá legal aquilo ali. Então, como é que a gente faz para ir uma hora falando assim, outra assado, e que vai mostrando a pluralidade? Outro exemplo que você deu é esse. Você vai fazer evento, tá no... Eu faço parte lá do Comitê de Diversidade da ANCHAM, da Câmara Americana de Comércio. A gente combinou ali, é um combinado nosso, de qualquer assunto, seja lá qual for, procure convidar negros e mulheres negras de preferência, né? Porque aí nessa hierarquia. Por quê? Essas pessoas têm o que dizer. Outro dia eu estava numa televisão aí também fazendo um workshop ali, uma palestra sobre isso. Falei, então, repórter, jornalista, tal, entreviste, vá atrás, porque tem. E aí você pensar, né? Agora mesmo a gente está com uma propaganda aí, nem sei de quem, os pensadores do Brasil só tem brancos. Como se nenhum negro tivesse pensado o Brasil. Não sei se você viu essa propaganda. Vi. Não estou falando só mal deles, não. Estou falando mal de mim, de todos nós. Como é que a gente é conivente com a construção dessa realidade? No cotidiano você pode mexer nisso, né? Escolha a tua frase melhor, a foto, né, que represente melhor, que gere esse sentimento de pertencimento, porque isso é uma coisa, uma condição essencial para a cidadania, para o país. Se eu excluo as pessoas da foto, eu estou excluindo da vida, estou excluindo de tudo mais, né? Não é só ali naquele momento, né? E mais, né, Reinaldo? Essas pessoas, vamos dizer, que estão nesse grupo diferente, elas não só têm muito a dizer, como elas também vão certamente trazer elementos para a discussão diferentes do que aqueles que saem normalmente nessas discussões, né, Reinaldo? Isso é o valor da diversidade, né? De você trazer pensamentos diversos, vivências diferentes que vão contribuir para um debate. Deveria ser o contrário, né? Quem organiza um evento desse deveria buscar o leque mais variado de vivências, de opiniões, e não repetir os mesmos padrões. Eu sei que é difícil no dia a dia, às vezes a gente tem uma tendência a repetir, mas tem que ter lá aquele carinha na consciência lá, né, lembrando o tempo todo que existe vida inteligente fora da nossa bolha, né? Só que é diferente, né? E às vezes a gente quer o espelho. Aí fala, mas essa mulher negra, ela não estudou no mesmo lugar que eu, ela não fez o mesmo caminho que eu, ela não tem os mesmos amigos que eu, lá de infância, de coisa, ela só quer isso, aí exclui, e aí chama isso de competência. E isso é bem das organizações, né? Não é, né? Vai ser outro, e é esse que é a riqueza. Agora, eu falo diferente disso que você falou, viu? O difícil é excluir o outro. O humano... O mais fácil, o caminho mais fácil é o da diversidade, por isso que você falou, pelos motivos que você trouxe, puxa, a gente enriquece o olhar, tal. Esse é o caminho da humanidade, essa decisão de excluir as pessoas em função de suas características, isso custa, isso é que dá trabalho. É impressionante como você tem que bolar coisas para no recrutamento e seleção de uma empresa excluir os outros, aí você inventa critérios, tem que ficar fazendo, dá muito trabalho excluir os outros, porque a vida não é assim. A vida é a diversidade. Esse pensamento parece absurdo, mas não é. Quando você deixa fluir, quando a cultura da empresa, que a gente chama, a cultura da organização mudou, a cultura que a gente quer, né, de uma sociedade mudou,
mudou e deixou fluir, e aí as vivências vão indicando caminhos interessantes aí, porque a vida é assim, a gente pertencer a essa diversidade humana é um sentimento básico, que essas escolhas que nós fizemos que não deixam, aí fica criando, custa muito caro. Tem gente que me fala assim, mas um programa de diversidade custa caro. Falo, depende, né, do que você quer fazer e tal, mas não custa tão caro como você manter esses padrões de discriminação. Se você for olhar quanto que a empresa gasta para botar a foto, fazer essa foto que você falou aí, só de loirinhos, isso tudo é custo. Por que ela não enxerga isso, né? Ela afastar os outros, tirar os outros do caminho é que custa bastante, né?